Sejam muito bem-vindas ao programa No Salto, um programa feito para mulheres. E hoje, como prometido, nós temos duas mulheres incríveis da área da construção. A Daphne e a Areta, que vão contar como elas construíram um império a partir do zero, chegando aqui nos Estados Unidos, praticamente com pouco dinheiro no bolso, mas muita vontade de vencer. Fique com a gente no programa No Salto. Oi, gente, como é que vocês estão? Olá, Isadora, é um prazer estar aqui. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. A gente vai ter hoje um bate-papo animado. Meio coisa assim de amiguinha, sabe? Quando a gente senta para tomar um café. Então fiquem à vontade, podem relaxar, fiquem tranquilas. Nós vamos ter 1 hora para vocês contarem aqui a história de vocês. Então quero saber, Daphne, me conta aí, que eu tô sabendo que você chegou aqui para estudar inglês e de uma hora para outra resolveu ficar, porque, né, o dinheiro falou mais. Conta aí pra gente como foi. Eu costumo falar que os planos de Deus são melhores que os meus. Eu cheguei nos Estados Unidos há 8 anos atrás com $600 no bolso e um sonho. E esse sonho foi ganhando maiores proporções. Estou aqui há 8 anos, comecei lá na faxina, não sou Nutella, sou 100% imigrante raiz, vim passar 3 meses e ir embora para a Europa, é uma longa história, mas simplesmente no decorrer do caminho Deus me mostrou que aqui era o meu lugar de pouso. E eu abri o escritório de arquitetura há 6 anos atrás. Hoje a gente tem um escritório bem consolidado aqui. E essa história a gente vai saber bem a fundo. E você, Areta, tão novinha, conta pra gente também aí como foi essa história de chegar aqui, arquitetura. Oi, gente, boa tarde aí pra galera que tá assistindo. Eu queria agradecer a Isa, né, pela oportunidade, porque graças a Deus estamos num lugar privilegiado de falar hoje, poder falar como é, né, trabalhar com o nosso sonho, com algo que a gente estudou e que a gente, quando chegou aqui, não achou que seria possível, né, porque eu também, assim como a Isa, eu não vim com, assim como a Daphne, eu não vim com os planos de ficar. E assim como eu também, porque eu vim pra ficar 2 anos, já estou aqui há 10, então... Uau. Eu não vim pra ficar, né, eu vim pra passar férias em 2020 com a minha mãe. Eu era arquiteta do Magazine Luiza, no Brasil, uma grande rede de varejo. Sim, conheço muito a Luiza Trajano, o Grupo Mulheres do Brasil, nós temos aqui em Boston. Sério, eu trabalhava para uma empresa que prestava serviço diretamente para eles, fazendo basicamente a mesma coisa que hoje eu faço aqui, né, trabalhando com reforma e novos layouts. E eu vim passar férias com a minha mãe, o Covid estourou, ela conseguiu ir embora e eu não. Peraí, conta essa história direito. Ela conseguiu porque você não? Porque você não quis ou porque realmente... Porque assim, os planos eram ela ir embora 1 mês antes, porque ela tinha prazo, né? Funcionária pública, ela tinha um prazo, ela tava de licença prêmio. E férias, ela tinha um prazo pra ir embora e eu tinha mais tempo. Já tinha avisado no trabalho, então era uma coisa que era combinada, né? E aí eu vim pra passar férias e a princípio eu ia ficar 3 meses aqui, né? Era uma coisa que já tava tudo nos planos. Quando eu tentei ir embora, eu fui pro aeroporto, fiz check-in, aí a moça correu atrás de mim e falou: pra onde você falou mesmo que vai? Eu falei pro Brasil. Ela, pro Brasil, impossível. Não tem voo até outubro. E minha extensão vencia, né? Minha permanência aqui vencia em julho, né? E aí eu me vi naquela situação de: e agora? Eu faço o quê? Eu fico, eu vou embora, eu pulo o muro. Não tinha como sair do país. Não tinha, era pandemia mundial, lockdown, não tinha muitas coisas pra fazer. A imigração, inclusive, fechada, o que não facilitou muito minha vida nas escolhas e nas possibilidades que eu também tinha naquele momento, né? Então eu recorri ao que todo mundo faz, fui trabalhar de limpeza. Agradeço as pessoas da Flórida, né, que também estão assistindo aí, que me ajudaram. Eles não me conheciam, eles abriram a porta da casa, eles me trataram como família, me levaram para trabalhar com eles e daí começou toda a iniciativa e a jornada de Dream America, só que do outro lado, né? Mas era um sonho? Não. E você, Daphne, era um sonho? Nunca foi. Até pisar aqui. Eu tenho documentação italiana, eu ia embora para a Europa. Eu trabalhei na Porto Belo do Brasil, então eu abri a primeira boutique de revestimentos no Brasil, em Campina Grande. E eu costumo dizer que Deus saiu me lapidando desde lá de trás. Eu passei 12 anos na área de revestimentos no Brasil. E eu vim pra cá, literalmente, fazer dinheiro, esperar 3 meses, mudar o meu sobrenome, que é Borsati. Na Europa é Borsato com O. Aí eu precisava judicialmente mudar pra ir embora pra Europa. Eu ia morar na Itália, já tava tudo certo. Precisa mudar o sobre... Como é? Explica aí, que é uma curiosidade, né? O que acontece? Quando meus tataravós meus bisavós foram para o Brasil, eles
geralmente eles colocam o nome da pessoa como eles entendem. E pelo sotaque, entendeu-se que era Borsatti. Mas originalmente na Itália, existe a família Borsatti e existe a família Borsato. Quando eu fui buscar na árvore genealógica todo o histórico, a minha família é Borsato com O. E aí eu não consegui fazer normal, ir lá e pedir alteração no nome. Eu precisei mudar para que eu precisei entrar na justiça para que eles alterassem o sobrenome, para eu entrar com toda a documentação para ter direito à minha cidadania na Europa. Porque a sua família originalmente era Borsato. Uau. Então hoje é Borsatti porque tá lá no registro. Continua Borsatti, troquei no Brasil, mas aqui ainda tá Borsatti, não quero mais saber de Deus Europa. quiser assim, vai ficar assim. Exatamente. Daphne, eu tava ouvindo sua história e lá na Vertex, toda vez que eu vou, eu vejo você falar muito sobre propósito e fé. E você fala que para estar na Vertex, a pessoa associada precisa ser cristã. Imagino eu que isso não está vinculado à religião. Correto. Mas qual é a base, né, desse seu entendimento para que você considere que as pessoas lá precisam ter este envolvimento, né? O que acontece? Eu sou a prova viva de que o milagre existe. Eu estou aqui hoje, eu venho de uma família muito simples no Brasil e tudo que eu construí é impossível, não seria possível se eu não tivesse um Deus que me abraça e que me cuida. Eu costumo dizer que onde eu coloco os meus pés, ele coloca o chão e eu vou e eu me jogo porque eu sei que ele vai estar comigo. A Vertex, você conheceu um pouquinho dela, a Vertex é o primeiro clube. Gente, por favor, sigam aí no Instagram, tá? Porque é maravilhoso, um lugar incrível, né? Minimamente os detalhes, assim. Você entra e você percebe que tudo ali foi pensado nos detalhes. Porque Deus, ele capricha nos detalhes. A Vertex, ela é literalmente a extensão da minha casa. Por exemplo, da porta da rua para fora, eu trabalho com todos. Não tem nada a ver com religião, credo, absolutamente nada. Eu trabalho com todos. Mas para dentro da minha casa, para sentar na minha mesa, são as pessoas que eu confio, são as pessoas que eu gosto de ter a presença delas comigo. E a Vertex nada mais é do que a extensão da minha casa. E por que isso? Porque eu vim de um mundo de muitas mentorias, nas quais eu sentei em muitas mesas excepcionais e eu indico para todo mundo boas pessoas para ser mentoras, para que você possa modelar essas pessoas, mas a gente encontra também muitos picaretas no meio do caminho. Verdade. E eu via muitas pessoas usar o nome de Deus em vão, eu via muitas pessoas te olhar como um pedaço de diamante, de ouro, que ela só queria sugar aquilo ali, você literalmente. Valia, né, o que você tinha. Sanguessugas. E aí o que eu falei? Dentro da minha casa eu não quero. Então a Vertex, ela foi por um querer de Deus, eu conversei literalmente com Deus e ele falou, eu ia embora pra Flórida, comecei a trabalhar lá. E Deus falou, não, o seu destino é aqui, o seu caminho é aqui. E foi aonde surgiu a Vertex. Então a Vertex é a minha casa e dentro dela só vem quem tem os mesmos princípios, quem valoriza realmente a família, quem acredita que existe um Deus lá fora que nos abençoa, que nos protege, que nos cuida. Não importa se você é cristão, evangélico, sétimo dia, não importa. Você tem que acreditar no mesmo Deus que eu acredito. E dentro da Vertex só entram essas pessoas. É que eu acho que é importante a fé, né? Eu acho que quando ela traz esse lance da espiritualidade, a gente não tá aqui para doutrinar religiosidade, Jamais. A gente tá aqui para doutrinar Deus. Porque uma vez que você tem princípios, e uma vez que acreditar em Deus, acreditar no próximo, né, fazer o bem pro próximo é algo que você aprendeu porque é algo do teu princípio. Não passar a perna no coleguinha é algo que você aprendeu porque é algo do seu princípio. Ser honesto, ser cortês, fazer o que é o seu princípio se torna ainda mais o seu princípio. Então acho legal essa vertente de assim, gente, não estamos aqui para pregar religiões, porta de igreja, a gente não é pastora, mas a gente está aqui para dizer sim, do ponto de vista de pessoas que têm religiosidade, que quando você acredita em alguma coisa, as coisas acontecem literalmente do sobrenatural, e isso é independente da religião e da religiosidade, né, é da fé. A partir do momento que você tem fé e você compartilha a vida com pessoas que têm fé, eu também acredito que o prisma muda, né, os princípios eles acompanham o que você acredita. Exatamente, e você tá ali em um contexto de energia, todo mundo com a mesma visão, similar, óbvio, mas com foco, com princípios, eu acho que isso é fundamental, isso faz com que tudo fique maior ainda. Sim. E vocês levam essa visão de vida para dentro dos negócios? Como é que eu posso dizer? O ambiente da construção é um ambiente muito masculinizado. A gente sabe que os homens hoje em dia estão muito voltados, mais voltados até, em muitos casos, para as questões da espiritualidade. Mas falar sobre isso dentro da
do trabalho ainda é um tabu. Vocês usam isso no dia a dia? Vocês sentem que vocês são ouvidas quando vocês falam sobre isso, sobre aconselhamento? Até porque eu entendo que falar sobre espiritualidade, sobre religião, precisa ser contextualizado. A gente precisa viver aquilo e mostrar no dia a dia, para que as pessoas falem, nossa, que brilho diferente é esse, né? O que tem de diferente naquela pessoa? Para que ela possa ser o exemplo, não como a Daphne disse, muitas pessoas aí usam o nome de Deus em vão, mas elas estão muito mais focadas apenas no que aquilo pode trazer de benefícios financeiros, mas não na essência. Como é isso dentro da construção com homens? Eu acredito assim. Vou falar diferente da Daphne, né? Eu trabalho dentro da obra. Então, a minha realidade é um pouco diferente da dela, que trabalha um pouco mais com projeto, né? As pessoas acabam sendo mais intelectualizadas, você acaba tendo um projeto um pouco mais refinado. E quem você trata, né, neste primeiro momento, é a pessoa refinada. Eu trabalho com quem, às vezes a pessoa não sabe falar. Peãozada, né? Eu literalmente sou um peão de obra, né? Às vezes a pessoa não sabe falar. Veio também de uma realidade muito pobre, né? Veio porque às vezes na cidade onde você morava, você precisava andar 1 hora para conseguir chegar na venda, que tinha assim 4 itens e aqueles eram os itens que você tinha para comer, de uma família de 6, 7 filhos. Eu acredito que não dá para dizer sobre Deus, e isso é independente da tua religião, sem mostrar. Eu não posso dizer que Deus é amor e saber que meu funcionário todo dia come arroz e ovo e de vez em quando não me sensibilizar e trazer algo que eu sei que ele não poderia pagar. Entende? Não adianta eu dizer sobre Deus, que Deus ama, que Deus salva, que Deus cura, que Ele fez milagre na minha vida e agora eu estou sentada num banco de privilégio, quando eu não sou uma pessoa que faça o outro experimentar o sabor da vitória. Então assim, eu tenho o costume de levar Dunkin' Donuts, né, porque é uma coisa que eles gostam, e eu nunca vou me esquecer, Clayton, o nome dele, a primeira vez que experimentou um Dunkin' Donuts, aquele rosinha. Aqui nos Estados Unidos? Aqui está. A expressão dele, a gente tenta, né, agir com naturalidade, mas a expressão dele, aquilo foi assim, nossa, marcante, né? Porque eu pensei assim, pra mim isso é uma coisa tão comum, Né? Pra mim é uma coisa tão boba, eu nem gosto dessas coisas, né, a gente tenta ser um pouco mais saudável, então assim, comprar almoço o dia que você sabe que o trabalho vai ser um pouco mais exaustivo, vai durar um pouco mais, entende? Tá muito calor, eu vou no mercado e compro sorvete, porque eu acho que assim, dizer que Deus é amor, dizer que Deus dá prosperidade, dizer que Deus é bom, é algo muito bom na teoria, mas quando eu vejo que a pessoa todos os dias come arroz e ovo, como eu vou mostrar Deus de outra perspectiva, de outra realidade? Então acho que assim, a ação é mais importante que a fala, né? Se a gente precisar falar, é porque tem alguma coisa errada. Então acho que assim, da perspectiva de onde eu estou, eu acho que assim, a gente sempre pode fazer pequenas coisas para mostrar Deus para as pessoas, porque aí quando você chega para falar, as pessoas vão prestar atenção no que você diz. É como tá bem vestido. Quando você tá bem vestida, a pessoa presta atenção no que você tem a dizer. Quando você tá mal vestida, ela presta atenção em como você está vestido. Verdade. Concordo em número, gênero e grau. Eu acredito e sempre tive isso comigo, que você tem que ser exemplo. Você tem que dar o exemplo, né? E é muito bom andar confortavelmente num carro com ar-condicionado, chegar nos lugares bem vestido e você não agradecer o porteiro do prédio e você não dar um bom dia para quem abre a porta do teu carro. Então, assim, eu acho que tá nas pequenas coisas. Eu venho de família muito, muito humilde. Eu brinco que eu falo que eu sou a prova viva de que a estatística erra. Porque se você levar em consideração a estatística hoje, eu jamais estaria aqui, jamais teria construído tudo isso. Mas isso também, a minha mãe, na época, isso é uma coisa que me pega muito. Quando a gente era muito pequeno, a gente mal tinha pra almoçar em casa, pra ceiar. Todo final de ano, minha mãe ia na rua e trazia pessoas da rua pra cear dentro de casa. Então, essa simplicidade e esse carinho, esse amor ao próximo, ele tem que ser latente. Agora, com relação à nossa colocação na obra, não sei como foi com você, eu quero até descobrir mais, entender um pouquinho mais. Eu tive muitas barreiras. Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia nada nem ninguém. O que eu fiz? Eu fui pra dentro dos bazares no Facebook, colocar que eu fazia projeto, pedir oportunidade, pedir pra trabalhar de graça. E eu bati na porta de mais de 100 construtores. O ano passado eu comecei a resgatar algumas mensagens que tinha muito antiga lá, de 7 anos atrás. As pessoas falando que a obra não era lugar de mulher, que a obra tinha que ir pra dura, limpeza. como a gente diz. Olha, querida, obra não é lugar pra você é delicada, era assim? Não, é tipo assim, você tem que ir pra ser house clean porque você tem que ir pra limpeza. Só que nós provamos que é possível. Ou seja, segregando que o lugar da mulher é na limpeza e o lugar do homem na construção. Pelo menos quando eu cheguei aqui, isso era muito claro, né? A mulher não tinha direito a estar em outro lugar que não fosse a limpeza. E vocês conseguiram quebrar isso. Mudamos bastante, né? Sim. E vinha cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Sua mãe é pedagoga, né?
A minha mãe, ela é da área de saúde. Mas ela fez pedagogia. A minha mãe fez pedagogia. Ah, é a sua mãe que fez pedagogia, gente? Fez pedagogia, a sua depois mãe direito. fez pedagogia. Eu fiquei aqui Sim. pensando, é a mãe da... A minha Achei que era mãe. a sua, mas é a mãe da Areta. Sua mãe é pedagoga, Sim. né? Eu também sou pedagoga. E você não pensou em momento nenhum, assim, de seguir a profissão da sua mãe? Primeiro, mãe, queria agradecer, porque eu brinco que, assim, todas as oportunidades que eu tenho na vida é graças a todo o esforço que ela deu, né? Minha mãe sofreu violência doméstica quando ela se separou, né? Eu tinha mais ou menos 5 para 6 anos, meu irmão 3 para 4 anos. Ela sofreu violência de todos os tipos. A gente não tinha comida, a casa enchia de água, porque morava na periferia. E quando ela resolveu se separar, a gente foi morar no quintal da minha avó, com uma casa feita das madeiras da cerca, que minha avó tinha um quintal bem grande. Aí tinha aquela cerca de madeira, tirou a cerca de madeira literalmente para construir uma casa. Oh. E aí a gente dormia nos caixotes de feira com uma porta em cima. E aí a minha mãe foi fazer faculdade depois de se divorciar, ela foi estudar, né? Ela passou num concurso público para trabalhar na CPTM, linha de transporte público no Brasil. E aí depois daquilo foi começar a fazer faculdade de pedagogia porque era o que dava para pagar, porque não era o sonho dela, era o que dava para pagar. Mas aí, ela não gosta? Ela ama. Ela fez direito depois, mas ela ama. E ela disse que ela aprendeu a ser apaixonada pela pedagogia. Uma mãe melhor por conta da pedagogia. Porque ela aprendeu a ser mais humana, né? E aí, assim, é muito legal porque as pessoas perguntam, né? O meu pai, que é meu padrasto, que é quem eu tenho como pai, é médico. Minha mãe hoje é pedagoga e advogada. E da onde eu sair para a área da construção, né? E esse sobrenome Nixon? É, do meu pai. Oh. E né, da onde eu saí da área da construção. Porque esses são sobrenomes, né? Nixon, Borsatti, Raymond, todo nome de estrangeiro, mas todo mundo brasileira, né? Todo mundo brasileiro. Então, fiquei curiosa para saber de onde vem esse Nixon. Veio do meu pai e ele sempre brincou que assim, ela vai ser grande, então ela precisa ter um nome que vai refletir aonde ela vai chegar. A área da construção me chamou a atenção porque meu avô, ele trabalhava como mestre de obra e quando eu era criança eu brincava naquelas lousas verdes de desenhar casas dentro. E eu cresci com aquela ideia, né, de vou fazer engenharia civil, vou fazer engenharia civil, vou fazer engenharia civil. Aí depois eu olhei e falei, isso é muito chato, nossa, o dia inteiro para fazer uma conta, se não der zero tá errado, né? Eu quero uma coisa mais criativa. E aí eu fui para área da arquitetura, e aí quando eu cheguei aqui eu também não conhecia ninguém, eu tinha um amigo, meu amigo foi preso, e aí assim, tinha a família dele que não sabia que eu vinha, porque, né, eu vim pra passar férias. Nossa. Uau. Quer dizer que seu amigo foi preso quando Ficou 6 meses preso, que foi o tempo que eu morei na Flórida. Uau. E aí eu comecei a limpar a casa, e aí uma amiga minha falou, eu conheço uma pessoa que eu acho que pode te ajudar. Eu falei, como? Ele tem uma empresa de construção, só que é em Boston. Aí eu conheci esse rapaz, ele falou, se quiser. Aí ele falou, mas obra não é lugar pra mulher, né? Você pode trabalhar na parte administrativa. Eu falei, então vamos fazer um acordo? Se eu trabalhar na parte administrativa e fazer a parte administrativa da sua empresa funcionar, posso trabalhar na obra? Ele, mas você vai fazer o que na obra? Eu falei, vou resolver a obra. Os primeiros 2 meses eu fiquei só socada no escritório, não tinha absolutamente assim, não, era papel em cima de papel, ele não sabia quanto entrava, quanto saía, quanto gastava de mão de obra, quanto gastava de material. 2 meses depois eu virei pra ele e falei, aqui tá o resumo de tudo que entra, tudo que sai, de todas as coisas. A partir do mês que vem eu vou pra obra. Eu amo essa área, tá? Inclusive a minha empresa tem como, digo assim, missão oferecer soluções inteligentes para negócios aqui nos Estados Unidos. E eu amo quando eu encontro um cliente bagunçado assim, que a gente vai organizar tudinho para deixar do jeito, né? Agora, Daphne, tira uma dúvida para mim. Sim. Eu tava lendo lá, quando você tava contando a sua história, que você trabalhava 20 horas por dia. Há 8 anos atrás. Nossa, imagina, 20 horas. Deus tem um propósito em absolutamente tudo. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, acho que em uma terça-feira, mais ou menos. À noite eu coloquei no mesmo bazar que eu pedi projetos depois, eu coloquei que eu tinha acabado de chegar da Flórida, eu menti, porque eu nunca tinha trabalhado na Flórida. Eu falei que eu tinha acabado de chegar da Flórida, que eu era help e que eu tinha vindo pra cá trabalhar. E quem quisesse que eu fosse trabalhar, ajudar, eu iria ajudar. E aí uma senhora no dia seguinte me mandou mensagem, passo pra te pegar às 6 horas da manhã pra você trabalhar comigo. Tem experiência? Eu falei, tenho. Eu não sabia o que era Clorox, eu não sabia que se limpava com papel, eu não sabia ligar um vacuum. E a gente mete a cara e faz, né? E no primeiro mês dos Estados Unidos, eu trabalhei para essa pessoa, é a Carmen, eu conto um pouquinho dela no meu livro, aonde eu falo que com 3 dias que eu trabalhei consecutivos para ela, no 4º dia ela falou para mim, eu vou falar porque é aberta, ela não tem problema em relação a isso, ela falou, Daphne, eu tô com câncer, eu vou precisar fazer uma cirurgia e eu preciso que você cuide do meu schedule. Eu falei, uau, conheci a mulher há 3 dias, vou cuidar do schedule dela para resumir bem rapidamente. E quando ela
ficou um mês afastada, eu trabalhava cuidando das casas dela durante o dia, só que ela tinha uma equipe gigante. E aí eu fui cuidar de hospital, fui cuidar de fábricas, e não chegava a 20 horas, tá? Era 18 horas por dia, de segunda a segunda. Por um mês foi assim. E aí eu falei, se eu ganhei 3 vezes o que eu ganhava no Brasil como arquiteta, no meu primeiro mês dos Estados Unidos, eu ganhei 3 vezes o valor do Brasil, trabalhando para os outros como help, eu vou abrir meu próprio negócio. Aí foi aonde eu comprei lá no bazar um schedule de limpeza. No meu segundo mês dos Estados Unidos, eu morava sozinha, tinha meu carro próprio, tinha um schedule de limpezas, só que aí eu achava que eu ia trabalhar menos. Foi aí que eu trabalhei mais, porque eu trabalhava sozinha nas casas para não pagar help, porque eu precisava daquele dinheiro para pagar as contas. E aí eu saía de casa 10 para as 5 da manhã, porque eu pegava na fábrica às 5 da manhã. Uau. E as minhas casas, eu morava em Leominster, eu tinha casa em Northborough, eu tinha casa em tudo quanto é canto, eu tinha casa pro lado do Cape. Então, eu trabalhava na fábrica até 10 da manhã, aí às vezes eu ia pro Cape, todo dia da semana eu tinha 1 ou 2 casas, limpava as casas, quando tava retornando, eu vinha pra fábrica de novo, porque a fábrica é 24 horas, fazia o segundo turno da fábrica de limpeza e saía de lá e ia pra Fitchburg fazer 3 offices. Tinha dia que eu chegava em casa 1 da manhã, tinha dias que eu chegava 2 da manhã, tinha dias que eu chorava e eu não entendia por que eu chorava, mas acho que era só o cansaço. Mas eu nunca vi um ser humano ficar tão feliz em limpar a casa, e eu sempre fui feliz, eu nunca chorei, eu sempre agradeci a Deus. Eu preciso confessar que eu também vivenciei um pouquinho disso, né? Eu fiquei aqui com 2 meninas, não tinha jeito, tinha que trabalhar, então limpava a casa, fazia serviços de estética, porque, gente, eu fiz um curso express de esteticista aqui, aprendi a colocar cília, aprendi a fazer sobrancelha, bronzeamento artificial, Uau. Todas as coisas que você possa imaginar. Naquela época ainda não tinha, assim, a gente não tinha 10 anos atrás, a gente não tinha aquela noção hoje de que a licença é importante. Sim. Hoje, todas as minhas clientes, eu sempre falo, a primeira coisa que você precisa fazer, registrar o seu negócio e ter as suas licenças, porque é uma segurança. Mas há 10 anos atrás, a gente tinha muita coisa que era feita em casa. Você começava a fazer em casa, e comigo não foi diferente. Só que teve um período que eu limpei o Applebee's de 3 da manhã às 7 da noite. De 3 da manhã às 7 da manhã. Eu só chorava. Eu só chorava também, porque eu tinha esse mesmo sentimento. Eu não sabia porque eu tava chorando. Se era de frustração, se era de cansaço, às vezes era de medo, porque de madrugada vinham as pessoas, né? Entravam lá para poder colocar as cargas e eu dizia, é hoje. Hoje eles vão me matar. Gente, assim, eram os pensamentos que vinham, né? Porque eu tava ali sozinha, numa realidade. 4 meses aqui também, 5 meses, sozinha, com 2 meninas, então eu sei muito bem o que é, né? Entendemos. E agora me diga aqui uma coisa, como é que você conseguiu manter o equilíbrio e não desistir? Eu sei que é essa coisa da fé, mas teve outra coisa, assim, que você colocou assim, nossa, além da minha fé, eu vou manter o foco porque eu quero isso, porque eu penso... Quais eram os seus planos? O que acontece? Os planos, eles foram mudando no decorrer do caminho, né? Eu costumo dizer que não existe a possibilidade de desistir. Eu não tenho essa palavra no meu vocabulário. E tudo que eu pude fornecer, tudo que eu pude ajudar a minha família a crescer muito mais, se dá aos Estados Unidos. Você tá aqui sozinha hoje? Hoje, graças a Deus, há 5 meses atrás eu trouxe o meu irmão Bruno pra cá pra me ajudar com a Vertex, porque eu não tinha braços. Eu entendia que tudo que eu quisesse eu poderia fazer, só que eu não conseguia separar que tem coisas que a gente precisa delegar. Eu achava que só era bom se eu fizesse. E aí eu trouxe meu irmão pra cá, então hoje, graças a Deus, eu não estou mais... gente, aí, ó, a gente precisa aprender a delegar. Demais, tem coisas que fundamental. Vão estar fora do nosso alcance, né? Exatamente, é fundamental a gente ter essa visão que precisamos contar com outras pessoas. E aí seu irmão veio, tá aqui tocando a Vertex com você. Me ajudando, né, a trilhar esse caminho. E aí lá atrás eu não tinha noção, tudo foi sendo moldado literalmente. A fé, ela é importante, mas assim como você contou a história da sua mãe, eu super me identifico e olha, não somos ainda, mas seremos best friend. Pode anotar isso aí, viu? Que legal. Vocês não estão preparados para essa amizade. A minha primeira faculdade eu também quero fazer parte disso. Vou Amém, com certeza. Tá nesse nível aqui, ó. Já me coloquei, ó, nesse nível aqui. Amém. A minha primeira faculdade no Brasil foi de serviço social, eu sou assistente social. Por quê? Porque eu vinha de uma realidade totalmente diferente da que eu vivo hoje. Enquanto assistente social, o que eu queria? Pegar o dinheiro dos ricos, dividir pros pobres, porque senão eu nunca ia sair da margem de ser pobre, entende? E aí, graças a Deus, Deus vai nos moldando. Eu peguei um trabalho em um shopping, que eu trabalhei no shopping lá em Campina Grande, na Paraíba, Você por 8 anos.
Eu costumo dizer que eu sou nômade. Por quê? Eu nasci em Rondônia, Porto Velho. Aí fui pra Paraíba. Na Paraíba foi onde eu fiz faculdade, fiz serviço social na Paraíba, fiz arquitetura na Paraíba. Interessante. E tenho irmão paulista, porque minha mãe é pensionista federal. Então, Sua mãe é? Pensionista federal. Ela tem uma pensão, né? Ela é uma aposentada que ela poderia ir pra qualquer lugar que ela ia ter o salário dela. Então, isso foi... O método CIS me ajudou, thank you. Porque a minha mãe, ela não tinha raízes. Ela passava em todos os lugares e ela trazia a gente como vento. Então, quando eu fazia a primeira amizade, quando eu tinha o primeiro namoradinho na adolescência... Minha mãe capava o gato, como diz no Nordeste. Bora-te embora. Ia embora, exatamente. Então eu falo que eu sou nômade, mas originalmente eu sou de Rondônia, eu nasci em Porto Velho. E o meu coração é Paraíba e Pernambuco, que foi onde eu passei uma grande parte da minha vida antes de vir para os Estados Unidos. E ainda tem naturalidade italiana. E hoje mora nos Estados Unidos, tá, gente? Viva a diversidade. Amém! E você, Areta, de que estado? Eu sou de São Paulo, sou paulistana, sou da capital. Eu passei a maior parte da minha vida morando em São Paulo, né? E assim, eu brinco que morar na Flórida é um sonho. Eu acho que na verdade é o Dream América, né? Sol o dia inteiro, é como morar no Rio de Janeiro, na parte boa. Mas assim, eu acho que Boston é uma sensação de estar em casa, né? Aquela sensação de todos os dias ver minha selvinha de pedra e me sentir confortável. E como a Daphne falou, é solitário, porque quando eu cheguei aqui eu não tinha amigos, né? Eu não tinha família, eu não tenho familiar aqui. E aí eu tive que fazer dos amigos da minha família, né? Da fé, ainda mais um alicerce pra gente não desistir. E ir construindo a partir do absoluto nada, né? Aí a gente ouve aquelas frases assim, mas todo mundo fez dinheiro na limpeza, mas você só vai vencer na limpeza. Who you think you are na fila of the bread, sabe? Pra achar que, sua profissão não é válida aqui, você tem que fazer um caminho extremamente longo se você quiser ser arquiteta nos Estados Unidos. Verdade, as pessoas colocam muitas empecilhos, muitas coisas de que o diploma só vai servir para limpar a mesa. Vai ser ótimo, você vai ser uma house cleaner e o papelzinho do seu diploma vai... Mentira, gente. Existem muitos caminhos aqui possíveis. Nós três somos prova disso. E aí é isso, né? E aí eu descobri que na verdade não, que a arquitetura abriu as portas, né? Todas as grandes pessoas que me ajudaram, que eu brinco que assim, foi Deus que colocou magicamente cada pessoa naquele momento, foi por conta de ser formada. Na verdade, eu trabalhava duro, imagina, eu trabalhava todos os dias 14 horas, e aí assim, meu salário trabalhando na área da construção, mesmo tendo aquela ideia do glamour, não pagava as contas, então também tinha que fazer delivery, principalmente no inverno, porque eu trabalhava com a parte do finish. O finish não dava dinheiro no inverno, porque às vezes estava nevando, chovendo, se não trabalha, não come. E aí eu tinha que fazer delivery, e aí as pessoas com quais, né, eu conhecia, eu trabalhava na construção, foram pessoas que foram me ajudando e abrindo a porta para o meu documento e abrindo a porta para outras realidades que eu não acreditaria ter sem a ajuda dessas pessoas, né? Mas ser formada que fez elas me ouvirem, porque elas me respeitavam, porque elas olhavam para mim e pensavam, o que essa menina formada, com 24 anos, pós-graduada, que tem uma vida no Brasil, tá fazendo aqui? Por que ela tá aqui, né? Que sonho é esse maluco de vencer tão grande, sem família, sem amigos, sem conhecer ninguém, que faz ela não desistir? Então é isso que ela falou, é muito importante a gente ter aquela consciência que não importa o que o outro te fale sobre os seus sonhos, você precisa determinar onde você pode chegar com eles, né? Em todo caso, eu vou até mais além. Eu acho que às vezes a gente não deve contar os nossos sonhos para todo mundo. I agree. Boca fechada não entra mosca, já diria minha avó. Fica caladinha, minha filha. Não conta seus sonhos para ninguém, porque infelizmente as pessoas, né, não querem fazer, não têm coragem e critica quem tem vontade de fazer, né? Porque, Daphne, você não acha que se há um tempo atrás, imagina, 8 anos, né? Se há 8 anos atrás você tivesse sentado para conversar com alguém e falado, um dia terei uma empresa que será um padrão de referência, as pessoas teriam te encorajado? Jamais. Eu brinco que eu cheguei aqui solteira, então há 8 anos atrás, eu não conhecia ninguém, eu queria aprender inglês, falei, vamos namorar, né? Vamos tentar. E quando Comigo eu saía para um date, amém? Quando eu saía para um date, quando eu saía para conversar com outras pessoas, principalmente americanas, que eu falava, eu sou arquiteta, mas eu trabalho com a limpeza. Tipo assim, quantas vezes riram da minha cara? E quando eu montei a minha empresa, falei, eu faço projeto assim, assim, assado, e eu chegava lá com meu Corollazinha batendo o pneu, tipo assim, eles não validavam. E
é complicado porque a gente, enquanto mulher, a gente é obrigada a estar se provando o tempo inteiro. Nós somos boas no que faz, mas a gente tem que provar quão boas somos. Então é mais difícil, mais desafiador. E aqui estamos para provar que é possível. E é muito legal porque, assim, algumas vezes, tá, já fui questionada, então me mostra o diploma. E eu não tô brincando, eu tive que abrir o diploma, né? Eu já tinha ele traduzido por outras questões. Eu tive que abrir o diploma e mostrar o diploma juramentado em inglês para que as pessoas acreditassem que sim, eu estava naquela condição, mas eu era uma pessoa formada naquilo. Porque aqui, para as pessoas entenderem que estão assistindo, né? Aqui nos Estados Unidos, a arquitetura, o designer é algo glamuroso, é um artigo de luxo. Já é no Brasil, mas aqui é algo em outro padrão. Então, quando você diz para um americano que, gente, que não entende a realidade de por que você largou lá para vir aqui, principalmente quando é partindo do pressuposto que a gente nem queria ficar. Quando você diz para alguém, você largou uma profissão glamurosa, uma vida tranquila, veio tentar aqui, começou... Porque, assim, é do zero. Você começa do zero, vai ali passando pelos processos dos quais... Muitas vezes a gente já passou lá atrás, né? Exatamente. Literalmente eu brinco que a gente tá tendo que voltar a fitinha do Mário e passar aquela telinha de novo, né? Eu passei naquela telinha com 40 anos, tá? E quando você fala para as pessoas não acreditam, elas te ridicularizam, elas falam, várias vezes quando eu ia para entrevistas de emprego, não conta que você é arquiteta, não. Porque se você quer contar que é arquiteta, a pessoa não vai te contratar. Porque a pessoa vai pensar que você tem degree demais para aquela vaga. Não fala para ninguém que você é arquiteta, não, porque as pessoas vão se afastar de você. O seu diploma não serve pra nada. Ou, a mulher na obra só tem um pedaço de papel pra dizer que sabe, né? E aí o tempo inteiro você tem que mostrar pra pessoa ou deixar até mesmo o erro acontecer pra voltar lá e falar, é por isso que isso precisa ser feito dessa forma. Então eu acho bem legal essa ideia de que, assim, não é fácil, né? Mas é possível. E, gente, digam pras pessoas que vocês são formadas sim. As oportunidades, elas aparecem a partir do momento que as pessoas sabem. Não tem como as pessoas adivinharem, né? As oportunidades aparecem porque elas sabem que você é formada, porque elas respeitam o esforço que você teve no seu país de origem e porque elas respeitam ainda mais que você veio para um país que você não conhece, que você respeita a cultura, que você respeita o trabalho e está tentando fazer isso aqui. Então elas vão te dar uma chance. É interessante como o americano, ele consegue ser empático, né? Muito. Quando a gente tem dificuldade no inglês, muitas vezes, o americano, ele te escuta, né? Ele não só te ouve, mas ele te escuta, ele respeita, ele tenta te ajudar, ele busca não te deixar, pelo menos na minha realidade, não te deixar constrangido com aquela situação. É porque essa resiliência que nós temos não é muito comum você encontrar na família americana, né? Eu falo porque eu convivi por 5 anos com a família americana e quando eles me viam, me conheceram limpando casa e acharam que eu ia morrer limpando casa e me ver construindo tudo que foi construído, eles falam uau, e eles aplaudem. E eles acham o máximo, porque realmente nós conseguimos ressignificar absolutamente tudo. Nós somos como fênix, literalmente. A gente sai das cinzas, vem pra cá sozinho. A gente tá longe da nossa parentela, a gente não tem ninguém aqui. Eu cheguei aqui sem inglês, porque a socialista lá do passado, graças a Deus ficou no passado, fazia espanhol, porque Deus me livre dos Estados Unidos. E hoje estou aqui lambendo o chão e amando essa não terra, é? né? Verdade. E vem cá, vamos mudar um pouquinho aqui a conversa, porque... Embora sejamos profissionais, somos também mulheres. Sim. Então, vamos falar um pouquinho do cotidiano da Daphne, da Areta. O que vocês fazem assim, na rotina, para cuidar da vida, para cuidar do corpo, autocuidado, para se divertir? O que vocês fazem? Eu tô assim, o tempo todo muito focadas em trabalho. Para ser honesta, sim. Não vou mentir, isso é um dos meus maiores defeitos e ouço isso com uma frequência. Eu não sei a Daphne, mas acredito que sim também, porque eu já fui na Vertex, então eu vi os detalhes dali, né? Eu sou bem workaholic, assim, eu tenho problemas. Eu sei que você malha, que eu vejo lá sempre, né? Malhação pesada. Eu acho que malhar foi uma coisa num momento bem importante da minha vida que me salvou, né? Algumas coisas não andavam como eu precisava, porque eu brinco que nos Estados Unidos é assim, é prova pra ver se você realmente merece vencer na vida. Porque quando você pensa que a vida tá muito tranquila, alguma coisa acontece, desce degrau. E sobe degrau. E é assim, eu tava acima do peso, eu tava meio triste porque as coisas não estavam acontecendo da melhor forma possível, né? E eu comecei a malhar. Eu até brinquei um tempo atrás, eu postei antes, depois o pessoal falou, nossa, essa Areta fez o que com a Areta anterior? Já tô curiosa, porque eu estou precisando disso. Não, imagina, você tá maravilhosa.
Está maravilhosa. Mas posso ficar Pode mais. melhorar. Sempre. Posso melhorar Sempre. bastante. Posso melhorar pelo menos umas 50 libras. Não, Sempre não dá. é tudo isso. Gente. Mas sempre dá. É real. Eu malho, eu vou ao cinema. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma rede de Tem amigos. relacionamento? Hoje eu tenho uma rede de amigos muito boa, né? Então, assim, eu agradeço Porque a Deus. sempre é tabu para as mulheres que trabalham na construção. Todas que vêm aqui, eu falo de relacionamento. É difícil namorar uma mulher da área da Nós construção? estamos trabalhando tanto que a gente acaba não tendo tanto tempo, Eu né? acho que é difícil ser respeitada e ter poder. O respeito e o poder, quando você tá numa cadeira diferente, é difícil. Porque os homens estão acostumados às mulheres que estão propensas a ser o tempo inteiro as pessoas que precisam da provisão. Quando você não está nesse centro, posição. é difícil se relacionar, porque a gente é difícil, porque a gente é exigente. Mas vocês são difíceis mesmo? Não. Eu não acredito que a gente seja difícil. Eu acho que a maturidade faz a gente querer coisas melhores. Isso para todas Mas as a áreas. posição que vocês ocupam assusta um pouco, é isso? Sim, Eu não tenho dúvidas. sim. Eu não tenho dúvidas. No meu caso, especificamente, eu lido com muitos homens. E como ter uma pessoa comigo que vai poder me acompanhar em todos os lugares, ou quando não acompanhar, entender que tá tudo bem, que é o nosso trabalho, que a gente tem que estar na obra, que a gente vai estar lá na Vertex. A gente tem lá 48 empresas, né? É por isso que a gente bate muito na tecla da importância da família, do quanto a gente precisa cuidar da família, que é pra gente passar isso. E às vezes o homem, ele não quer uma mulher tão preparada. O homem, ele tem um papel dele másculo, de homem, de provisão. E aí quando pega a gente já toda preparada, é mais difícil. Eu sei que tem, porque tem alguém nos esperando por aí. Eu encontrei um assim perfeito. Amém. Vai Ele dar entende certo. profundamente as minhas necessidades, digamos assim, laborais. Então, ele sempre tá me dando força, compreendendo, entendendo meu tempo. Por exemplo, hoje eu saí às 9 da manhã. Vou chegar, sabe-se lá Deus, às mais de 10 horas, que hoje tem um evento para participar. E eu estou em mudança, mudei de casa, finalmente fui para uma casa. E tá lá tudo do mesmo jeito. E ele entende assim, tranquilamente. Então, assim, existe. E eles estão aí, né? Digo eles porque assim, estão aí ao redor Guardadinhos pra aparecer encontrar. no momento certo. Eu acho que assim, o importante, né, é encontrar alguém que nem você falou, que vai entender onde a gente tá e vai entender que isso não é uma disputa. E vai vir pra somar, né? Não é uma disputa, a gente não precisa ser menos do que a gente está ou do que a gente é para ser amada. A gente também quer carinho, a gente também quer gentileza, quer a porta de carro abrindo, quer ganhar flores. E não é porque a gente pode fazer todas essas coisas, pode nos proporcionar todas essas coisas, que a gente não gostaria de ganhar essas coisas, E né? nós estamos aqui pra ser ponte, né? Não pra ser muro. A gente tá literalmente pra ser ponte. Fala nessa coisa de ponte, já que a gente tá falando sobre, né, vida geral, no geral. Como é que vocês lidam com a questão do assédio dentro desse universo? Porque eu sei que o assédio, ele é muito grande e o assédio, ele é crime. Mas, infelizmente... Olha, eu vou ser muito sincera. Eu já tive assédio quando eu fazia limpeza de casa. Mas dentro da área da construção, eu particularmente nunca tive. Eu acho que vai muito da forma que você se põe. Porque quando a pessoa pensa em fazer uma piada, você já se colocou numa posição tão ímpar que ele fica com medo, impõe respeito, eles ficam com medo. Não sei se com você é um pouquinho diferente, mas comigo eu não posso reclamar em relação a isso não, de forma Assim, alguma. já aconteceu mais quando eu tava começando, né? Você não fala inglês direito, então as pessoas acham que assim, se eu facilitar a vida dela, né, talvez eu consiga alguma coisa. Mas hoje em dia eu não tenho problema com isso, né? Assim, às vezes as pessoas tentam de uma forma moral te assediar, né? Mas assim, de uma forma sexual, né, piadas ou coisas pejorativas, não, graças a Deus eu não tenho esse problema, mas é como a Daphne falou, eu não sou uma pessoa que te dou espaço para que você tente me assediar. Exatamente. Entende? Eu literalmente é um muro. Você me olha assim pequenininha, né, magrinha, mas assim, o meu comportamento vai deixar claro para você que se você tentar, você não vai conseguir, entende? A pessoa fica constrangida com o meu comportamento. Às vezes até com conversas, né, com comentários sobre nacionalidade, acento no inglês. O meu comportamento, assim, bem sutil, faz a pessoa entender que assim, não vai acontecer. Uma cavalinha batizada. Eu também acho que até o jeito de eu olhar e de eu me posicionar, as pessoas também já entendem o limite.
sabe? Embora eu sempre diga que quem tem limite é município e eu tô super aberta, mas eu também consigo, através da minha expressão, né, do corpo, acho que é uma característica das mulheres fortes, bem posicionadas, impor aquele limite. Mas assim, Isa, se eu precisar, eu não tenho medo de falar. Eu não tenho. Se eu precisar me impor, se eu precisar impor respeito de uma forma respeitosa, polida, também não é uma coisa que eu teria dificuldade. Se eu não me sentir respeitada, valorizada, as pessoas elas vão saber. Entende? Eu acho que é muito importante também a gente falar sobre isso. Porque nós mulheres temos uma dificuldade em impor o limite, né? A linha de onde você pode ir e onde você não pode. Eu acho que é importante verbalizar, é importante trabalhar isso com tudo. Com um amigo, com um trabalho, com um relacionamento. É importante a pessoa saber, ó, essa é a linha e daqui você não pode passar. E quando ela passar, ela ser sinalizada de uma forma séria e pontual. Ó, você passou o limite, isso não pode acontecer de novo. Legal. Daphne, outro dia eu ouvi você falando sobre que um dia você participou de uma mentoria e você ouviu alguém dizer que a pessoa precisava subir em 10 palcos, fazer 10 podcasts e escrever um livro. Como é que essa estratégia mudou o rumo do seu negócio? O que acontece? Quando eu comecei a me destacar um pouquinho com projetos, há 5 anos atrás eu fiz uma casa que foi muito relevante para mim. Uma casa bem moderna, em uma área que não tinha uma única casa moderna. E quando eu estava lá extremamente feliz na oportunidade de fazer aquela casa, eu recebi muitas críticas nas redes sociais, de que absurdo, o brasileiro vem pra cá, acha que é a casa deles, é o quintal deles, trazendo linhas modernas para o mercado, e assim eu fui bem criticada. Pelos americanos ou por brasileiros? Sempre por brasileiro. Eu não tenho um questionamento para falar de americanos quanto ao meu trabalho. Eu não tenho absolutamente nada. Sempre foi críticas vindas de brasileiros. E aí, eu peguei, fiz o projeto dessa casa. Essa casa, ela conseguiu valorizar todas as casas da rua. Nós conseguimos subir o valor de todas as casas da rua feito, né? Exato. Aí a louca acaba passar a ser inteligente. Mas quem reclamou lá atrás não veio parabenizar. E tá tudo bem. E aí o que eu percebi? Que eu já tava em um limite que eu não conseguia ultrapassar. Eu tava meio estagnada, fazendo sempre os mesmos projetos, trabalhando com as mesmas pessoas. E aí eu comecei a ir para as mentorias. Por quê? Porque nas mentorias sempre tem muitos construtores. Nos eventos tem muito construtor. Muito construtor. É evento para brasileiro. O que eu fazia? Colocava meu cartãozinho no bolso, ia para os eventos, fazer network, entregar cartão de mão em mão. E o que eu percebi? Que todos os olhos estavam voltados para quem estava em cima do palco. Você aqui no chão é mais um. Lá em cima, eu ouvi isso uma vez de um colega meu, que você monta o picadeiro e você é o dono do circo. Então, o foco tinha que estar em mim. Eu falei, nossa, o que eu preciso fazer para que todos esses construtores me vejam? Ir para dentro dos palcos. Aí eu comecei a pagar para ir para diversos eventos, palestrar, contar a minha história, que tem uma boa storytelling e tem resultado, porque não adianta ter storytelling sem ter resultado. E aí eu conheci o Joel J, posso até falar o nome dele, e eu falei, Joel, me ajuda, eu tô passando por isso, o que você me indica? Ele falou, Daphne, você tem que, para você ganhar essa visibilidade que você busca, para você mostrar que seu trabalho vai além disso, você precisa subir em 10 palcos, escrever um livro e fazer 10 podcasts. Já chegou lá? Já passei. Graças a Deus, fiz meu próprio evento e aí realmente o jogo mudou. Porque as pessoas que me vinham entregando o cartãozinho e tentando brigar ali por um pouquinho da atenção dela, começou a focar em quem estava em cima do palco. E aí a minha história vai conversar com muitas arquitetas que a gente tem aqui, que tá na limpeza, que elas pensam assim como eu lá atrás, que não era possível e que elas veem que é possível. E aí quando você recebe um abraço e quando você recebe uma palavra que você pode edificar a vida do outro, tudo muda. E graças a todo o network que eu fiz nesse meio de caminho, eu construí a Vertex, que é o primeiro clube da construção civil, que é um hub para construtores e para mostrar que é possível, e eu sou a prova viva disso. Uau, então gente, invistam. Precisamos investir no nosso negócio, no nosso sonho. Nenhum sonho ele se gerencia se não tiver investimento. Sentar ali, ficar esperando que as pessoas vão te procurar, embora você possa ser a melhor arquiteta das galáxias, não vai te trazer autoridade, não vai fazer chegar nesse lugar. E aí eu queria perguntar agora a Areta, que eu sei que ela trabalha com arquitetura, mas resolveu ir mais além. E eu já ouvi aqui que ela foi mais além, mais um passo. Continuou na arquitetura, mas ampliou para uma empresa de café, como um americano, e agora uma outra empresa. Então, assim, conta pra gente aí como é essa coisa dessa multiplicidade de empresas, né? Eu brinco que eu acho que a partir de uma necessidade você resolve um problema, né?
Então, assim, em alguns momentos a construção, como eu comentei, ela havia momentos em alta e momentos em baixa, né? Principalmente porque o tipo de construção que eu faço, que é tomar conta da obra, né? Que é o seu general contractor, que é tá ali fazendo a ponte entre o landlord e o banco e a pessoa que vai fazer a obra, é uma coisa difícil, né? E às vezes tem muitos altos e muitos baixos, então nesses 5 anos que eu tô aqui, eu já fiz um pouquinho de tudo. Eu já trabalhei com ar-condicionado, eu já trabalhei um pouquinho com elétrica, e aí a gente vai pensando assim, tá, se eu for uma arquiteta que entende de mais de uma coisa, eu amarro mais de um problema no trabalho. E quanto mais você entende sobre isso, mais valor você agrega à tua mão de obra, porque quando você senta para conversar com quem realmente tem dinheiro, que é o landlord, que é a pessoa que pega o dinheiro do banco, né, que é o financiador do projeto, quando você explica para ele que você entende de mais de uma função, que você não entende só sobre projeto e onde colocar um sofá numa casa, mas que você entende que, olha, se a janela estiver aqui, eu vou economizar mais eletricidade porque o ar-condicionado precisa estar lá, e se o ar-condicionado for central para essa casa, ele vai otimizar a energia. E vamos combinar que as casas daqui precisam de bons arquitetos, Ai, né, precisam, mas isso é uma conversa para uma outra história. Porque tem umas casas assim, que a entrada fica na cozinha e para chegar na sala você passa pelo banheiro. Interruptor do lado de fora dos cômodos. Tá Sim. aí um código de obra que você pode me explicar. Eu vou dizer que eu entendi, mas eu não concordo. Banheiro com interruptor do lado de fora para acender a luz. Sala Quarto de... sem luz. Sem luz. Quarto, Pois sala é, de gente, estar sem iluminação. A sala de estar da minha casa não tem iluminação. A gente vem Pra meio mim. que da era do Taylorismo. Eu costumo brincar que aqui nos Estados Unidos a gente tem projetos feitos em caixa de fósforo. Você olha de cima, são tudo caixinha de fósforo. Eles não são utilizados, os projetos eles não foram pensados, é o projeto de book, né? Eles não foram pensados para a família, eles foram pensados para fazer em grande escala. Então desamera se você tem uma família pequena, uma família grande, tem que encaixar para todo mundo. É que a ideia não é fazer projeto, é fazer Exato. dinheiro. Ah, Os gente, que Estados aula, viu? Unidos- É exatamente essa visão. Quando você entra numa casa, você vê que as casas são genéricas. E por que as casas são genéricas? Porque, diferente do que a gente estuda, que a gente tem que pensar no conforto, que a gente tem que pensar na estética, que a gente tem que pensar no ser humano como foco central ali da casa, os Estados Unidos, ele pensa o quê? Investimento. Eu quero casas baratas que se paguem. E como as pessoas vão pagar se eu colocar toda essa sofisticação numa casa? Então você vê que as casas, elas são genéricas para que todas as pessoas consigam ter o mínimo de conforto, o mínimo de adequação e que todo mundo consiga pagar, né? Então elas não ligam muito para essa questão da estética. E para mudar essa realidade precisa muito, é muito burocrático, né? Como a gente fala, para remodelar uma casa. Eu diria que só precisa ter o dinheiro, nem é tão burocrático assim. Eu né? acho que o dinheiro é a burocracia. Se você tiver o dinheiro, você faz literalmente quase o que você quiser. Gente, se o código de obra permitir, calma, pelo amor de Deus. E vale salientar também que você viu, né, no tempo que você está aqui, a gente tem tido uma mudança muito grande no estilo de Significativa. construção aqui. E eu ouso dizer que o brasileiro, ele trouxe essa pegada muito forte para cá. Sim. Porque a gente estudou na faculdade que a gente precisa cuidar dos ambientes de cada espaço. Então, os projetos que vocês estão vendo agora, essa pegada moderna, o brasileiro trouxe de forma sutil e foi se multiplicando. E hoje americanos trabalham com isso. E é muito legal, mas foi sim uma pegada que a gente trouxe. Uma visão bem Principalmente, forte. isso que a Daphne está falando é que assim, quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, se você falasse sobre cores claras para dentro de casa de americano, as pessoas batiam na sua cara. Quando você fala hoje sobre tons muito escuros, porque é uma característica americana, né? Você vê que eles usam muita madeira, muitos tons terrosos, para dentro de casa tá tudo normal. Gente, um quarto inteiro pintado de vermelho e tá tudo bem. Ah, porque o meu é verde, quase verde musgo, mas foi uma opção. Mas é minha. uma pastilha de cores muito pertinente para eles. E aí quando você vem agora com a suavidade, com coisas mais delicadas, A minha mais casa artesanais, toda suave, mas o meu quarto, eu tenho uma explicação pra isso, né? Mas o meu quarto é verde e meu marido amou, porque exatamente, né? Porque tá conecta dentro muito da ideia. com a realidade dele. Mas como você me perguntou sobre os negócios assim, sobre o café, né? Eu trabalho numa construtora e aí o dono da construtora chegou em mim e falou: Areta, você é muito talentosa, é muito habilidosa, né? Eu vejo que assim, você tem uma facilidade para resolver problema, então agora tem um novo problema. Aí eu falei: What are you talking about? Aí ele falou: tô pensando em abrir uma empresa de café, né? Ela já saiu do papel, eu já tenho algumas ideias do que você acha. E aí eu falei: bora, né?
Já que bora. E sobre o AC, da mesma forma, eu tenho alguns amigos que já trabalham com isso, né? Com AC, inclusive foi com eles que eu brinco que eu fiz um estágio. Tá, é uma empresa de ar-condicionado. De ar-condicionado e Hiri, né? E Hiri elétrico. E aí eles falaram, o que você acha da ideia? Eu falei, bora, porque para toda ideia boa dos meus amigos, eu tô lá pra dizer, vamos com tudo. Então, a gente se parece, porque assim, as pessoas têm a ideia e eu desenrolo as ideias. E são as ideias mais esdrúxulas que sempre dão certo, hein? Eu acho que assim, não poderia ser diferente. Gente, assim, a gente já tá quase no finalzinho, né? Uma conversa para muito tempo, para muitas histórias. Mas eu queria saber assim, se vocês pudessem resumir uma palavra que move os negócios de vocês hoje, qual seria essa palavra? Uma única palavra, resiliência. Acho que quando você é resiliente, tudo é possível. Às vezes você tem uma ideia louca, igual eu tive, uma ideia louca de fazer um hub de negócios, que eu não sabia nem que o nome era hub. E algumas pessoas apareceram na minha frente que eu compartilhei, aí o cuidado do que compartilhar e com quem compartilhar. Muitas pessoas me jogaram um balde de água fria. Se eu tivesse escutado elas, nada disso tivesse acontecido. Então, se você tem algo no fundo do teu coração, eu falo com o Espírito Santo falando com você, cara, não coloque empecilho, faz até dar certo. Faça até dar certo. Resiliência, pra mim, é a palavra de ordem. Isso aí. E no meu caso, gente, eu acho que eu tenho duas, né? Eu brinco que as pessoas falam pra mim de onde eu tiro tanta alegria. Porque não importa a situação, você sempre vai achar que tá tudo bem. Porque eu sempre tô alegre, eu sempre tô cantando, eu sempre tô naquela vibe feliz, né? Então, acho que assim, fé. Mas eu acho que ver a vida com o copo meio cheio faz as coisas parecerem diferentes. Porque o trabalho é o mesmo, né? Então acho que fé e um pouquinho de alegria, né? Fazem as coisas valerem a pena, até nos dias difíceis. Ainda tem uma pergunta. Adoro perguntas. Eu vejo muito, né? Eu vejo em vocês muito a presença de um legado. É como se vocês estivessem realmente envolvidas para deixar algo para o futuro. Algo para que as pessoas possam lembrar. A gente vê pelo envolvimento, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas, né, lá na CDLE. Existe aquela frase que você sempre usa, ou aquele versículo que você sempre diz para alguém? É assim, quando você quer impactar essa pessoa, mostrar para ela que é possível deixar um legado, o que é que você diz? Tem uma frase de efeito? Tem um ditado, alguma coisa? Nossa, eu tenho várias. Mas eu acho que assim, frases muito marcantes pra mim, tá? Cuide das pessoas enquanto você estiver subindo. Elas vão ser as mesmas quando você estiver descendo. Eu acho que é uma frase que me acompanha muito, com o tato de assim, quando o poder chegar, não deixa subir pra cabeça. Né? Então, cuide das pessoas, cuide de ser gentil, cuide, né, de quem estava com você quando você não tinha muita coisa. E não esqueça dessas pessoas quando você começar a ter algumas coisas. Porque se um dia você perder tudo, vão ser essas pessoas ou que vão te aplaudir ou que vão te levantar de novo. Né? Então, acho que isso e tudo que você... Do mesmo jeito, se você não cuidar, são elas que vão virar as costas pra você, né? Do mesmo jeito. E assim, tudo que você pedir, se você tiver fé, já aconteceu. Eu acho que são as duas frases que assim... né, martelam ali sempre na minha cabeça. No meu caso, eu nem vou entrar na parte cristã, porque senão a gente vai ter que ter outro podcast aí. E olha, gente, eu sou pecadora assim como todos vocês. Eu só tento ser dia após dia melhor. Hoje eu sou melhor que ontem, amanhã serei melhor do que hoje. Uma frase que fica para quem está do outro lado e não pegando o viés cristão em si, seria que os Estados Unidos é para todos. E eu falo isso em todos os lugares. Os Estados Unidos é para todos, mas nem todos são para os Estados Unidos. E quem faz essa decisão é você. Então, o que você quer? Muda. Só depende de você. A gente só precisa mudar uma chavinha na cabeça para fazer tudo diferente. Verdade. Verdade. Eu sempre digo que se você quer, você consegue. Se você quiser realmente do fundo do seu coração, se você tem uma visão, você não tem quem te pare. Quem quer faz. Exatamente. Porém, quem não quer, dá desculpa, manda fazer, encontra dificuldade. Assim, só um adendo, concordando em número general e correção monetária, só uma coisa que a Daphne falou, você falou, e assim, eu acho que é bem pertinente. Cuidado para quem você conta os seus sonhos. Né? Sejam inteligentes, para quem vocês vão falar uma ideia doida.
Porque se você falar uma ideia doida pra alguém que confia no seu potencial, a pessoa vai falar, a gente não tem nada pra fazer isso, mas bora. Se você falar uma ideia inteligente pra quem não acredita no seu potencial, ela vai dizer que é uma ideia doida. Então, assim, cuidado com quem você compartilha sonhos, quem você ouve conselho, quem você, assim, traz pra trilhar a vida junto com você. Isso também é bem importante. Verdade, essa coisa de ouvir conselho, eu costumo dizer assim, que eu tô aberta pra ouvir todo mundo. Mas não é todo mundo que eu escuto. Para eu escutar, tem que ser alguém que esteja, no mínimo, no mesmo nível que eu. Se tá um nível abaixo, eu vou escutar. Porque eu acho que é importante você respeitar o ser humano. Acho que é bom você escutar. Mas daí é você, né, levar aquilo como lição, é uma escolha sua. Infelizmente, nós finalizamos o nosso programa de hoje e estamos aqui com a Daphne, com a Areta. Queria agradecer a vocês por compartilharem não só a história de vocês, mas também os aprendizados, mostrar que é possível. Se elas conseguiram, chegaram a esse nível, nós também podemos conseguir. E agora eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês, as redes sociais, para que as pessoas possam acompanhar e conhecer um pouquinho mais da história do dia a dia, do trabalho e poderem aí se espelhar, né, nas histórias de sucesso de vocês. Eu gostaria de agradecer. Foi um prazer estar com você. Prazer, meu Foi também. Um prazer, Isa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns pelo espaço maravilhoso. O que você está fazendo, trazendo conhecimento é tão importante, né? Então, muito obrigada. Quem quiser saber um pouquinho mais da Daphne, por favor, segue nosso Instagram. É Daphne, D-A-F-N-E, Borsatti. B-O-R-S-A-T-T-I, Daphne Borsatti, é o meu de projetos arquitetônicos. E lá você vai encontrar também o da Vertex. Quer saber um pouquinho mais do nosso clube de titãs? Procura aí Vertex, tá bom? Muito obrigada. Eu quero agradecer também a Daphne, né? Não a conhecia pessoalmente, só havia ouvido falar sobre ela. Queria agradecer você, Isa, né? Já tivemos a oportunidade de trabalhar anteriormente. Espero, né, em outros projetos encontrar vocês também. Já tenho projetos para vocês, tá? Adoro. E assim, para os amantes de café, né, vocês podem me encontrar no Instagram Spartan Coffee, S-P-A-N-T-A-N, né, R-T-A-N, Spartan, Coffee, C-O-F-F-E-E. Tem o meu Instagram pessoal, né, lá eu faço mais um daily, né, da minha vida particular, que é Areta Nixan, A-R-E-T-H-A. E aí tem um espaço N-I-C-K-S-A-N. E eu tenho um Instagram também, né, de construção, que eu falo de projeto, que é S-A-O, né, de São Paulo. Eu brinco que assim, tô trazendo minhas origens junto comigo, designer. E aí lá vocês também podem ver um pouquinho dos projetos, né, que a gente faz aqui no Brasil. E aí qualquer dúvida, né, estamos disponíveis. E gostaria de agradecer, né, mais uma vez você, mãe, né, que se eu não falasse o nome da minha mãe aqui hoje, ela chega quinta-feira, né, então vocês sabem como é que é a mãe, vem passear aqui. Né? Nem parece que eu a vi em fevereiro e vou voltar a vê-la em dezembro, né? Mas mãe, tá? Agradeço por todo o apoio e que quando eu falei pra ela, né, que tinha sido convidada pra ver, eu falei, mãe, o que você acha? Ela, por que você tá me perguntando? É óbvio que você tem que ir, vá! Né? Então quero agradecer ela mais uma vez, porque mesmo de longe, né, é o meu grande apoio. Legal. Para quem nos acompanha, eu espero que esse episódio tenha te inspirado a buscar mais. Por favor, nos ajude a crescer esse projeto, seguindo, compartilhando, salvando, fazendo comentários, tanto no nosso Instagram, no Salto USA, como também no YouTube, no Salto USA. Eu agradeço a vocês e aguardo vocês no próximo episódio. E não esqueçam, andem sempre no salto. Tchau!